Fala galera, beleza? Professor Virgão aqui com vocês, ó, carinho, continuando nosso curso de História do Brasil, Sociedade Açucareira, Sociedade Mineradora. E falar de sociedade mineradora é falar do século XVIII. Isso não quer dizer que as primeiras minas foram encontradas no século XVIII. Não, lá no século XVII, tá pessoal? Século XVII. E, para tanto, as bandeiras. Vamos dar um espaço para falar das bandeiras daqui a pouco, tá? Entradas e bandeiras. Mas isso também aí coincidiu ou não com a expulsão dos holandeses. Claro que não foi coincidência. A expansão dos holandeses no século XVII leva à crise da sociedade açucareira, fazendo com que tornasse necessário a intensificação das bandeiras de prospecção, ou seja, das expedições em busca de ouro. E o século XVIII vai ser o século do boom de exploração. Vai ser o século também onde o ouro, a exploração do ouro vai crescer e também vai entrar em decadência. Tá preparado? Podemos continuar? Vamos lá então, ó. Primeiro, características gerais dessa sociedade. Eu trouxe aqui, eu vou sair um pouquinho do quadro, várias delas que eu vou destacar. Primeiro, procura pelo ouro intensificou-se, como eu disse agora há pouco, pela crise da sociedade açucareira. Olha, ó, a crise da sociedade açucareira vai intensificar as bandeiras, Também era uma sociedade urbana. Ela era urbana, mas não necessariamente totalmente urbana. Ela era mais urbana do que a sociedade açucareira. Guarda isso aí, pessoal. Mais urbana do que a sociedade açucareira. Já é uma diferença. Questão de prova, hein? Ó, muda o eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. Claro que muda o eixo econômico. No Nordeste é o açúcar. O Centro-Sul agora com as Minas Gerais, pega Minas Gerais, Goiás e parte do Tocantins, vai ser o centro de grande riqueza, não que o açúcar deixe de ser. E até mesmo a capital, com Pombal, vai mudar em 1763. Para quê? Para facilitar o escoamento desse ouro, que é mais fácil sair pelo Rio de Janeiro do que subir para quem? Para a Bahia. Beleza, pessoal? Salvador, capital do Brasil, torna-se Rio de Janeiro, como eu disse. Maior circulação de riquezas, com certeza. Pessoal, a sociedade açucareira era uma sociedade muito rica, mas a sociedade mineradora nem se compara. Ela vai atrair muita gente, muitos estrangeiros, que eles chamavam de emboabas. E a gente vai falar da Guerra dos Emboabas depois. Quem eram esses estrangeiros? Europeus? Sim, mas não somente. Nessa época não se tem ainda uma ideia de brasilidade, de nacionalidade. Então, quem vem do Maranhão, quem vem ali do Pará, quem está saindo lá do Rio Grande do Sul, quem está saindo da Bahia é estrangeiro, ok? É estrangeiro. Então o que a gente percebe é que existe uma grande circulação de riqueza, porque todo mundo quer lucrar com esse ouro. O padrão de vida é altíssimo, tá? Os impostos são altos. O que vem da Europa, o que vem também de dentro das colônias para as Minas Gerais é muito caro. Então manter esse padrão de vida que é altíssimo, daí, só um spoiler, é necessária a sonegação de impostos que vai levar a algumas medidas drásticas da coroa, tá pessoal? Continuando então, ó, essa maior circulação de riqueza vai fazer com que vai linkar as Minas Gerais com várias áreas do Brasil, Por exemplo, do Nordeste saem os escravos, do Rio Grande do Sul gado bovino, de São Paulo os muares, as mulas, burros, animais fortes de carga. Então todo mundo aí querendo lucrar com essas Minas Gerais. As monções que vão subir os rios em direção às Minas Gerais, que eram expedições de comércio por meio dos rios. Deu para entender? Legal? Beleza. Então olha aqui, ó. Riqueza incentiva as artes. Claro que sim. E aí, o barroco de Mestre Aleijadinho, o barroco brasileiro vai ser incentivado com as artes ali em Ouro Preto. Hoje Ouro Preto, mas antes Vila Rica. Beleza? Existiam dois tipos de extração. A faisqueira, interessante, a faisqueira, pessoal, era quando alguém estava ali extraindo o ouro sozinho.
sem muitas técnicas, sem muitas condições. Isso aqui é interessante porque poderia levar a uma ascensão social. Eu sou um homem pobre, eu não tenho condição de comprar escravos, mas eu vou minerar sozinho. E aí, de repente, eu posso o quê? Acabar enriquecendo. Isso faz com que essa sociedade ela apresente uma possibilidade de ascensão social maior do que a sociedade açucareira. Deu para entender? Outra coisa interessante é o próprio escravo, quando ele está em período de não trabalho. Ele poderia ir lá minerar, guardar e, quem sabe, comprar a sua o quê? A sua alforria, ou guardar debaixo das unhas, em qualquer local, onde ele pudesse, ao longo dos anos, guardar e poder comprar a sua alforria, ok? Conseguir sua liberdade. Já as lavras eram as grandes áreas de mineração, onde tinham muitos escravos trabalhando e ricos mineradores, ok? Nessa época, o ouro do Brasil era o ouro de aluvião, aquele ouro superficial. É quase impossível imaginar isso hoje, você olhar ouro ao leito dos rios. Hoje, para conseguir ouro, tem que ter técnicas aí avançadíssimas, como a Vale, de extração. Mas nessa época não. Então era possível extrair ouro com maior facilidade, tá? E ó, como eu disse, essa mobilidade social, eu trouxe um exemplo. A Chica da Silva, que era uma escrava que casou com um comprador e vendedor de pedras preciosas, teve 13 filhos com ele, conseguiu aí romper as barreiras sociais, ela era muito inteligente para isso, conseguiu colocar os seus filhos dentro dessa sociedade, crescer politicamente, e como ela, outras escravas também. Isso aqui é um exemplo de ascensão social dentro dessa sociedade que é racista, dentro dessa sociedade que é patriarcal, que não é muito diferente, na verdade não é quase nada diferente da sociedade açucareira, a não ser o fato aqui, pessoal, de ser mais urbana, de ser mais complexa dentro das suas camadas sociais, que é o que a gente vai mostrar do outro lado daqui a pouco, beleza? Mas sim, existia uma maior possibilidade de ascensão social, legal? Vamos aqui, ó. Quais são os grupos sociais que nós temos? Os grandes ricos mineradores, donos das lavras, tá? Classes médias. E aqui nós temos ó, uma gama gigantesca. Eu coloquei alguns artesãos, químicos, médicos, jornalistas, advogados, padres, advogados, comerciantes, cobradores de impostos, fiscais de obras, barbeiros, carpinteiros, etc, etc, etc. Ok? Tem uma gigantesca gama e é claro que os escravos. E esses escravos são escravos africanos. São escravos africanos ou negros nascidos aqui no Brasil, beleza? Afrodescendentes. É a mão de obra. E outra coisa importante, a produção do açúcar em algumas regiões, como no Maranhão, e de algodão, ela vai entrar em crise também devido à venda de escravos para essa área. A gente chama de tráfico interprovincial. Isso é uma deixa do professor Elver João para ti, tá? O Maranhão, no século XVIII, entrando aí no século XIX, ele vai vender muito escravo para a área da mineração. No século XIX, para o açúcar. Então, nós temos aí já uma crise no fim do século XVIII e início do século XIX da produção de algodão no Maranhão, também por essa razão. Perda de mão de obra para essa atividade. Vamos lá?